Pressão. Se você colocar uma taxinha na parede, você verá que ela entra com uma certa facilidade. Agora, se você tentar colocar o dedo na parede, você verá que isso é impossível. Por que que isso acontece? A resposta está na pressão. Quanto maior a área de contato entre o ponto de aplicação da força e a superfície, menor será a pressão. Como a taxinha tem uma área muito pequena em contato com a parede, a pressão será bem maior sobre a parede. E o que facilita a penetração é a pressão. Então, nos dois casos aqui, a força é a mesma. Só que o dedo não vai ter a facilidade de penetrar na parede exatamente pela baixa pressão. Já a taxinha, por uma área muito pequena, terá uma alta pressão sobre a parede. Então ela irá penetrar. Tá? Mas nos dois casos, a força é a mesma. Considere uma força F agindo perpendicularmente à superfície de área A. Nós vamos ver o seguinte, tá? Que a pressão é sempre, a força vai agir sempre perpendicular à superfície. Se não for perpendicular, você vai ter que projetar perpendicularmente. A gente considera a pressão sempre perpendicular, a força sempre perpendicular à superfície de área A. Definimos a pressão média, P, a grandeza escalar dada por pressão é a força dividido pela área. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, se a força não for perpendicular, olha, você vai ter que projetar essa força perpendicular, porque a pressão de uma força sobre uma superfície é o quociente entre a intensidade da força normal, é normal a superfície, tá? E a sua área. Então, aqui, a força normal à superfície dividido pela área. Na maioria das vezes, a gente considera essa força já perpendicular, tá? Mas se tiver algum problema em que a força não seja perpendicular, basta você projetar aí. A pressão é uma grandeza escalar. Vamos às unidades. Olha, no sistema internacional, a força é dada em Newton e a área é em metro quadrado. Então, vai ficar Newton por metro quadrado. O que também nós podemos chamar de Pascal. A pressão no sistema internacional será dada em Pascal, que é o Newton por metro quadrado. Já no sistema CGS, a força é dada em Dina e a área em centímetro quadrado. Nós chamamos Dina por centímetro quadrado de bária. Daí o nome do aparelho barômetro, tá? Para medir pressão. Normalmente a pressão atmosférica a gente usa o barômetro para medir a pressão. É o nome do aparelho. O nome do aparelho normalmente vem no sistema CGS, né? Nós já vimos lá na segunda lei de Newton, né? Força é massa vezes aceleração. No sistema internacional a força é Newton. No sistema CGS é a Dina. Por isso o aparelho se chama dinamômetro. O aparelho que mede a força nós chamamos de dinamômetro. Aqui, o que mede a pressão, nós chamaremos de barômetro. Aplicações em nosso cotidiano. Olha, você já viu, por exemplo, na neve, no mínimo já viu na televisão, né? O esqui na neve. Tá? É uma prancha. Por quê? Ela tem uma área grande, porque tendo uma área grande, a pressão vai ser pequena. Mesmo que você coloque o peso do seu corpo em cima dela, como a pressão vai ser pequena devido à grande área, ela não vai ter a capacidade de penetrar na neve. Ela fica sobre a neve, por quê? É baixa pressão. Se você for tentar andar na neve com um sapato comum, o seu peso vai se concentrar em cima de uma área pequena, que é a área do seu sapato. Então o seu pé afunda na neve, você vai ter mais dificuldade. Por isso que então o esqui na neve é uma prancha grande. Isso aqui é um sapato de neve, tá? Nessa figura da direita. Você observa que o sapato de neve é exatamente tipo uma prancha também, para aumentar a área de contato entre a neve e seus pés. E aí você pode colocar o peso do corpo aí, que sendo uma área maior, a pressão vai ser menor. Lembre-se então que a pressão vai dar o poder de penetração, de perfuração. Quanto menor a pressão, menor é esse poder. Tá? Isso é muito usado também quando você vê em atoleiros aí, né, os carros. Quanto mais larga a roda do carro, menor a capacidade do carro atolar. Por isso que esses carros de tração 4x4, né, que são nas quatro rodas, exatamente para facilitar nos atoleiros, eles costumam ter também um pneu mais largo,
que é para dificultar a penetração na lama. Quando não tem jeito, tá? Olha, o caminhão aqui afundou na lama. Tá? Usa-se trator. Os tratores, né, eles têm uma roda bem larga exatamente para diminuir a tração e ele não afundar na lama. E aí então ele consegue rebocar os outros carros. Tá? O bugre, que também é muito usado na neve. Esse veículo, né, você vai notar, ele tem uma tala larga, né, chama a roda aqui de tala larga. A roda é bem larga, que é exatamente para diminuir a pressão. Se você for colocar um carro comum, normal, numa duna, ele não vai andar. A roda vai afundar na areia e ele trava. Tá? Então ele não irá andar, tem que ser uma roda larga. E outro artifício que eles usam é de esvaziar um pouco o pneu, porque quando esvazia o pneu, ele murcha, né? E aumenta a área de contato com o piso. Então, além de ser uma tala larga, eles costumam esvaziar um pouco o pneu. Quando se fala de moto, por exemplo, as rodas, as motos que vão fazer off-road, né? Fora da estrada, a estrada com terra, barro, normalmente os motoqueiros eles esvaziam o pneu, tá? Então, se a pressão do pneu é 30, 32, igual a de um carro, eles colocam lá 26, 22, para que o pneu fique mais murcho e não atole. Tá? Isso melhora um pouco a digeribilidade da moto no barro. Olha, quando não tem jeito, né? Quando o terreno é muito hostil, muito barro, eles usam até rodas dobradas, né? Para aumentar bem a área de contato. Isso faz com que a pressão diminua bastante e o trator não atole. Vamos ao exercício de aprendizagem, né, usando a equação. Uma força de 600 newtons é aplicada normalmente a uma superfície retangular de 10 centímetros por 20 centímetros. Observe aqui que eu já estou falando normalmente, né, quer dizer, a força é perpendicular. Determine o valor da pressão média exercida sobre a superfície em newton por centímetro quadrado e em pascal. Tá? Então vamos lá, primeiro, a solução, né? A força ela vale 600 newtons. Uma superfície retangular de área, quer dizer, de 10 centímetros por 20 centímetros, quer dizer, a área vai ser de 200 centímetros quadrados, né? Que é 10 vezes 20, 200 centímetros quadrados. Eu quero saber qual é o valor da pressão média. Então vamos lá, a pressão média não é a força dividido pela área. Como eu estou querendo primeiro a resposta em newton por centímetro quadrado, eu não vou precisar transformar nada. Eu já tenho aqui, ó, newton e o centímetro quadrado. Então vamos substituir. Pressão vai ser a força 600 newtons dividido pela área que é 200 centímetros quadrados. Fazendo o cálculo aí, olha, 600 por 200 será de 3 newtons por centímetro quadrado. Então a primeira resposta já está aí. A segunda, eu estou querendo também em Pascal. Olha, desculpa, é Pascal, né? Pascal é newton por metro quadrado. Então eu vou ter que transformar esse 200 centímetro quadrado para metro quadrado. A fórmula é a mesma, pressão é força sobre a área. Vamos fazer a transformação, olha. Aí vamos lembrar lá da aula 1, né? Eu tenho aqui, olha, o centímetro quadrado que eu quero passar para metro quadrado. Cada casa você divide por 10 a 2. Né? Indo para a esquerda aqui você vai estar dividindo. Indo para a direita você vai estar multiplicando. Então, centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou ter que andar 2 casas. Cada casa é 10 elevado a 2. Então eu vou ter que dividir por 10 elevado a 4. Então eu vou ter que pegar esses 200 centímetros quadrados e dividir por 10 a 4. Ou seja, vai ser 200 vezes 10 a menos 4. Tá? Essa é a área, 200 vezes 10 a menos 4. É como se eu estivesse dividindo por 10 a 4. Vamos substituir isso na equação. Então a pressão será igual à força, que é os 600 newtons, dividido pela área, que é 200 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Olha, 600 dividido por 200, 3. Esse 10 a menos 4, né, como se fosse 1 sobre 10 a 4, multiplica invertido, vai para o numerador 10 elevado a 4. Então você vai ter 3 vezes 10 elevado a 4 newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal.
Vamos a outro exercício. Um faquir deita-se sobre uma cama de pregos igual à da figura. O faquir tem uma massa de 50 quilos e se apoia sobre 100 pregos. Calcule a pressão exercida no faquir por cada prego. Suponha que o peso do faquir se distribua uniformemente sobre os pregos e que a ponta de cada prego tenha a área de 1 milímetro quadrado e que a gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Olha, eu coloquei esse problema de propósito para você ver o seguinte: se você determinar a pressão média em cima do faquir, né, do corpo todo, vai ser a mesma coisa que a pressão de um prego em cima do faquir. A pressão média, você está calculando a média geral aqui. É como se fosse a força que cada prego age, e você vai ter então essa média, como as forças podem ser consideradas quase que a mesma, então você, na média, é como se fosse a força em cima de um único prego. Tá? É lógico que você vai ver assim, como é que o faquir consegue deitar nessa cama? Cada prego tem 1 milímetro quadrado, mas ele está em cima de 100 pregos. Então são 100 vezes 1 milímetro quadrado. Isso faz com que a área aumente. Não é? A área de contato entre o corpo do faquir e os pregos, ela vai ser maior, porque são 100 pregos. Se fosse apenas um prego, tá? Olha, ele não ia conseguir deitar em cima de um prego. O prego iria perfurar a pele dele. Tá? E a pressão seria muito grande. Como são 100 pregos, aumenta a área, diminui a pressão. Então vamos fazer o problema. Tá? Nós temos aí, então, vamos na solução do problema. A massa do faquir é de 50 quilos e ele está em cima de 100 pregos cuja área é 1 milímetro quadrado. Tá? Então, como são 100 pregos, nós vamos ter que multiplicar essa área aí, então, por 100. Né? Multiplicando por 100, nós teremos 100 milímetros quadrados é a área. Se você for calcular aí a pressão, né, você vai depender da força. Força sobre a área. A força é igual ao peso do faquir. Lembre-se, peso não é massa vezes gravidade? Como a massa é 50 quilos, vezes a gravidade, que é 10, 500 newtons. Então a força que vai ser aplicada em cima dos pregos é igual ao peso do faquir, que vale 500 newtons. Agora nós poderemos substituir na equação. Como a pressão é força dividido pela área, nós teremos então que a pressão vai ser o peso, 500 newtons, dividido pela área total, que é 100 milímetros quadrados. 500 dividido por 100 dará 5 newtons por milímetro quadrado. Isso aí é a pressão em cima dos pregos aqui, ou os pregos em cima do faquir. Né? É a pressão média. Ou nós ainda podemos passar isso aqui por Newton por metro quadrado, né? Um sistema internacional. Como é milímetro quadrado para metro quadrado, ora, milímetro quadrado para metro quadrado, você não vai ter que vir 3 casas para a esquerda? 3 casas para a esquerda, cada casa é dividir por 10 a 2, então você teria que dividir por 10 elevado a 6. Então a pressão vai ficar, olha, 500 newtons dividido por 100, não é? Que são 100 milímetros quadrados, passando para metro quadrado, vezes 10 a menos 6 metros quadrados. 500 por 100 aqui vai dar 5, o 10 a menos 6 vai para o numerador, então você vai ter 5 vezes 10 elevado a 6 Pascal, que é Newton por metro quadrado. Tá? Então essa aí é a pressão média. Agora vamos fazer de outra maneira. Vamos calcular a pressão agora como se fosse a pressão de um único prego. Né? Eu teria que pegar, não em cima de um prego de 100 milímetros, não. Na verdade, você está dividindo o peso aí por 100 pregos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o peso por 100. Tá? Se você dividir o peso por 100, tá? Então o que eu vou ter aí? Olha, o peso do sujeito não era 500 newtons? Dividido por 100 pregos, você vai ter, para cada prego, vai estar fazendo uma força de 5 newtons. Numa área de 1 milímetro quadrado. Então você terá aí uma pressão de 5 newtons por milímetro quadrado. Você vê que é a mesma resposta daqui, ó, da pressão média. Tá vendo? É como se cada prego fizesse essa força. Tá? Como são 100 pregos, a pressão média vai ser a mesma. Então 5 newtons por
milímetro quadrado, que você pode passar para o sistema internacional do mesmo jeito que foi feito aqui, você vai ter a mesma resposta. Cada prego está realizando uma pressão aí de 5 vezes 10 elevado a 6 Pascal sobre o corpo do sujeito. Bom, aí como eu falei no Fakir aqui, né? Que é uma experiência, né, de laboratório, nós fizemos uma cadeira. Você pega uma cadeira de prego, né? Você enche a cadeira de prego. Nós usamos um tampão, tipo um compensado, né, para ficar mais fácil. E enchemos de prego aqui, tá vendo? Voltado para cima, tá? Você pode colocar no encosto, né? E na base. E o aluno assenta na cadeira, tá? E ele não vai sentir. Quando os pregos estão novos, né? A ponta é bem fininha. Se você sentar, por exemplo, com calça jeans, você vai sentir até os pregos perfurando um pouquinho a calça. Mas não chega a machucar a sua pele. E não estraga a calça também não, tá? Então você deve evitar assim com tecidos delicados, né, para evitar que rasgue o tecido. Outra coisa, né, é sentar com cuidado, sentar devagar, né? Você não vai pular na cadeira que está arriscado você se machucar. E esse caso de professores fazendo isso também tem que ter cuidado com a turma, né? Porque você tem que orientar bem a turma, porque pode haver brincadeira de mau gosto e acabar machucando algum aluno, né? Vamos supor que venha outro aluno aqui, mais pesado, e sente no colo dela. Olha, vai machucar ela, tá? Vai machucar outra aluna aqui. Então tem que ter cuidado. Aqui você observa já num laboratório maior, né? São vários pregos, olha lá, o sujeito está deitado nos pregos. Parece até uma cama de massagem, tá? Não machuca. A pressão hidrostática ou pressão efetiva num ponto de um fluido em equilíbrio é a pressão que um fluido exerce no ponto em questão. Olha, vamos supor aí que eu tenho aí um cilindro, né, preenchido com um certo líquido aí. Você tem um ponto B aqui no fundo do recipiente e o líquido ele está preenchido aí até uma certa altura H. O recipiente não está completamente cheio não. Tá? Então você tem aqui o peso do líquido agindo em cima desse ponto B. Então você terá uma pressão aqui nesta profundidade. Vamos considerar então como esse líquido agindo na área da base aqui, tá? Eu quero saber qual é a pressão que está agindo aqui no fundo. Para isso, vamos demonstrar, olha, a pressão não é a força sobre a área. No caso aqui, a força vai ser o peso desse líquido nesta área maior aqui. É a mesma coisa do anterior, tá, gente? Eu calculando a pressão média aqui em cima, eu terei a pressão nesse ponto B. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, como a pressão é força pela área, eu vou o quê? Qual é a força no fundo do recipiente aqui? É o peso do líquido. Então vamos substituir isso, olha. Como a força é o peso do líquido, então a pressão vai ser dada pela massa do líquido vezes a gravidade dividido pela área. M é a massa do líquido, G, a aceleração da gravidade, e a área da base do cilindro aqui. Ok? Bom, mas aqui eu dependeria de conhecer então a massa de líquido que você está colocando aqui dentro. Mas a massa não pode ser representada em função da massa específica ou densidade. Você sabe que a massa específica de um líquido é dada por massa do líquido dividido pelo volume que ele está encerrado ali. Tá? Então eu posso representar a massa em função da massa específica do volume. Basta passar o volume multiplicando. Então eu tenho que a massa é igual a massa específica vezes o volume. Vamos substituir isso nessa equação da pressão. Eu terei que a pressão então será massa, que é a massa específica vezes o volume, vezes a gravidade. Não é? Que você tem massa vezes gravidade. Então eu tenho aqui, eu simplesmente mudei aqui a ordem, né? Dividido pela área. Aqui você tem a área. Muito bem. E o volume? Agora você tem que conhecer o volume. O volume não é a área da base vezes a altura? Vamos substituir isso aqui, olha. Como o volume é a área da base vezes a altura, substituindo, eu terei, olha, pressão vai ser igual a μg
vezes o volume, que é a área da base, vezes a altura, dividido pela área. Área com área vai simplificar. O que vai sobrar? Que a pressão vai ser dada por μgh. Essa é a pressão efetiva ou pressão hidrostática numa certa profundidade. Observem bem, tá, que a pressão vai depender da massa específica do líquido. Quer dizer, quanto maior a massa específica, maior é a densidade do líquido, mais pesado ele vai ser, né? Vai depender da gravidade, porque se não houver gravidade, o líquido vai estar flutuando, então ele não vai exercer pressão nenhuma. E vai depender também da profundidade. Observem que não depende da quantidade de líquido ou do formato do recipiente. Tá? Vai depender apenas da profundidade que esse corpo está em relação à superfície. Então, muita atenção para isso. A pressão efetiva depende somente da densidade do fluido, da altura do fluido acima do ponto e da aceleração gravitacional. E independe do formato e do tamanho do recipiente. Tá? Ou seja, não vai depender, se você estiver mergulhado no líquido, não vai depender da quantidade de líquido que está do seu lado ou abaixo de você. Vai depender apenas da altura ou da profundidade que você está. Observações. Quando você tem uma garrafa, por exemplo, tá, com um líquido, se você fizer 2 furos na garrafa, um em cima e um embaixo, você vai verificar que o furo de baixo, o líquido vai sair com maior velocidade e vai ter um alcance maior do que o furo de cima aqui. Isso porque, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. Então, a força que vai empurrar esse líquido para fora vai ser maior numa profundidade maior. Então o líquido vai sair com maior velocidade e vai te dar um alcance maior. Nesse esquema aqui, tá, você teria uma imagem melhor. Olha bem aqui do lado direito. Note que quanto maior a profundidade, maior vai ser o alcance, ou seja, a água vai sair daqui, o líquido, com uma velocidade maior. Então você vai ter um alcance maior. Olha, tem uma trena aqui embaixo para mostrar isso. Tá? Esse aqui, como está numa profundidade menor, tá vendo? Ele está mais próximo da superfície. Como a pressão vai ser menor aqui, olha, então a força para empurrar o líquido é menor. Então o líquido ele não vai ter um alcance muito grande aqui. Tá? Mexer aqui. Tá? Então o líquido, você note que ele vai cair aqui. Ó. O intermediário vai passar por aqui. Ó. E esse que está mais fundo aqui, ele está tendo uma pressão maior, ele vai ser lançado mais distante. Se você fizer os 2 furos na mesma profundidade, aí você vai observar o seguinte, que eles vão estar sofrendo a mesma pressão, então os 2 líquidos vão sair aqui com a mesma velocidade, tá? Porque você vai ter uma força empurrando aqui. Então o alcance será o mesmo dos 2. Tá? Então você vai ter aqui, ó, que a variação de pressão entre 2 pontos de profundidades diferentes será dada por, nós chamamos isso aqui de teorema de Stevens. Tá? Variação de pressão vai ser μg vezes a variação de profundidade. Na aula que vem, tá, nós vamos demonstrar isso aqui. Logo no início da aula, eu vou demonstrar isso para desenvolver o conteúdo da aula que vem. Tá? É muito simples a demonstração dessa equação. Tá? Então você vai ver que simplesmente a variação de pressão depende da variação de profundidade. Tá? É μg vezes a variação de profundidade, ΔH. Vamos ao exercício. Um recipiente cilíndrico possui área de base aproximadamente igual a 8 centímetros quadrados e altura de 5 centímetros. Sabendo que ele está completamente cheio de um líquido cuja densidade é 3 gramas por centímetro cúbico e que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão que o líquido exerce no fundo do recipiente e a força aplicada sobre a base do recipiente. Então vamos lá, solução. Nós temos aí um recipiente cuja área da base é 8 centímetros quadrados.
você tem um líquido aí que que tem uma altura, né? O recipiente está completamente cheio. Então ele está numa altura de 5 centímetros e a densidade do líquido é 3 gramas por centímetro quadrado. Vamos colocar um desenho aqui que você vai entender melhor, né? Você tem um recipiente com a base de 8 centímetros quadrados, a profundidade 5 centímetros. E ele está completamente cheio de um líquido com densidade de 3 gramas por centímetro cúbico. Com a pressão lá no fundo, estou querendo saber primeiro, né? Qual a pressão do líquido no fundo do recipiente? A pressão vai ser dada por μgh. Só brincar com meus alunos, falar μg no H. Observe aqui no problema que a gravidade está no sistema internacional. Metro por segundo ao quadrado. E aqui eu tenho a gravidade. Tá? Então eu não posso deixar a densidade no sistema CGS. Tá? Então eu vou ter que transformar isso aqui. Como eu faço a transformação? Olha, eu vou ter que transformar aqui ó, a área de centímetro quadrado para metro quadrado. Então aqui, ó, centímetro quadrado para metro quadrado, cada casa eu vou ter que dividir por 10 elevado a 2. É quadrado, né? Cada casa 10 elevado a 2. E nós já vimos que grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, você vai ter que multiplicar por 10 elevado a 3. Ok? Então vamos fazer essas transformações aqui. Olha, você vai ter que a área 8 centímetros quadrados para metro quadrado vai ser dividir por 10 elevado a 4. Ou seja, 8 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é como se eu estivesse dividindo por 10 elevado a 4, né? A profundidade 5 centímetros. Para passar centímetros para metro, olha, lembra, aí não vai ter o quadrado aqui, vai ser centímetro para metro. Cada casa vai ser 10 elevado a 1. Tá? Lembra, tá? 10 elevado a 1. Se for área, vai ser 10 elevado a 2. Se for volume, vai ser 10 elevado a 3. É assim que a gente faz a transformação, né? Então, olha, centímetro para metro, você vai ter que dividir por 10 elevado a 2. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 2 metros. E, olha a densidade. É grama por centímetro cúbico. Para você passar grama por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, você vai ter que multiplicar por 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. Agora é só substituir na equação. Olha, pressão é igual massa específica 3 vezes 10 elevado a 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que é 5 vezes 10 a menos 2 metros aí. Tá? Fazendo os cálculos aqui, nós teremos que 5 vezes 3, 15, e aí você vai ter aqui, ó, 10 a 3 vezes 10 a menos 2, 10 a 1, vezes 10, 10 a 2. 15 vezes 10 elevado a 2 Newton por metro quadrado. Então você poderia colocar, né, ali colocando a vírgula depois da primeira casa, né, 1,5 vezes 10 elevado a 3 Pascal, que é o Newton por metro quadrado. Letra B. A força aplicada sobre a base do recipiente. Vamos lá. Como a pressão no fundo eu já tenho, pressão não é força dividido pela área? Como eu tenho a pressão agora e a área, eu vou achar a força que o líquido está fazendo no fundo do recipiente. Olha, a força será a pressão vezes a área. Substituindo pressão 1,5 vezes 10 elevado a 3, vezes a área, que é 8 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? 10 a 3 vezes 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 1 aqui, né? Olha, 1,5 vezes 8 é 12. 12 vezes 10 a menos 1, 1,2 Newton é a força que está sendo aplicada no fundo do recipiente aqui. Isso, na verdade, vai ser o peso do líquido, né? Quer dizer, se você tem essa força, você sabe que isso aqui é o peso do líquido, conhece a gravidade, você pode chegar na massa do líquido, tá? Ou também, né, para chegar na massa do líquido, você poderia trabalhar com a densidade e com o volume. Você tem tudo aí, você chegaria na massa de líquido que tem aqui dentro. Outro exercício. O recipiente indicado na figura contém 3 líquidos não miscíveis, ou seja, eles não se misturam, em equilíbrio. Calcule a pressão devido a esses 3 líquidos no fundo do recipiente.
Então você observa que eu tenho mercúrio, água e óleo. Foi dada aqui as massas específicas, está vendo? Observe que a massa específica está no sistema CGS e a gravidade está no sistema internacional. A profundidade também está no sistema CGS. Tá? Ele está dando aqui, olha, a profundidade de cada líquido, né? H1, H2 e H3. Olha no desenho aqui. Ok? Então, para você calcular a pressão aqui no fundo do recipiente, nós teremos que somar as pressões. Tá? Então, a pressão no fundo do recipiente vai ser a pressão do líquido 1 mais a pressão do líquido 2 mais a pressão do líquido 3. Pressão de cada um deles. Tá? E, substituindo, nós teremos que a pressão vai ser P1GH1, pressão 2, Mi2GH2, pressão 3, Mi3GH3. Tá? Vamos transformar aqui a densidade para o sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Né? O que você faz? Multiplica tudo por 10 elevado a 3. Então, primeiro aqui da água vai ser 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. O Mi do óleo, 0,8 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. E o Mi do mercúrio, 13,6 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Profundidade, centímetro para metro, você vai ter que dividir por 100, né? Então, olha, H1 será 10 a menos 1, né, que você dividindo por 100 aqui, vai dar 0,1. Então, 10 a menos 1 metro, tá? 20 dividido por 100, duas casas, vai dar 0,2, que é 2 vezes 10 a menos 1. 30 por 100, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Tá? Feito isso, basta substituir lá. Pressão será igual a pressão 1, 10 elevado a 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade 1, que é 10 a menos 1. Mais Mi2, pressão 2, 0,8 vezes 10 elevado a 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade 2, que é 2 vezes 10 a menos 1. Mais Mi3, que é do mercúrio, né? 13,6 vezes 10 elevado a 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade 3, que é 3 vezes 10 a menos 1. Agora é só fazer esses cálculos aí. Tá? A pressão então será, olha aqui, ó, 10 a 3, 10 vezes 10 a menos 1, aqui vai simplificar, né? Vai ficar 10 a 3. Aqui, 0,8 vezes 2, 1,6. 10 a 3 vezes 10, 10 a 4, vezes 10 a menos 1, 10 a 3. Então você vai ter 1,6 vezes 10 elevado a 3. Tá? Aqui, 13,6 vezes 3, 10 vezes 10 menos 1 simplifica, vezes... Então vai ser 13,6 vezes 3 vezes 10 elevado a 3, que vai dar 40,8 vezes 10 elevado a 3. Tá? Note que está tudo 10 elevado a 3 aqui, então para manter isso, você vai somar, né? 1 mais 1,6 mais 40,8, que vai dar 43,4 vezes 10 elevado a 3. É feio deixar a resposta assim, né? O ideal é colocar a vírgula depois da primeira casa significativa. Então, é mais bonito colocar a resposta 4,34 vezes 10 elevado a 4, né? A vírgula vai tornar um número aqui, olha, dividido por 10, e nós vamos multiplicar por 10 aqui para compensar. Tá? Então vai ficar 4,34 vezes 10 elevado a 4 newton por metro quadrado. Você poderia colocar também aí Pascal. Pressão absoluta. O que é a pressão absoluta? O que acontece é que o nosso planeta Terra tem uma atmosfera. Você até 18 quilômetros de altura, você vai ter ar. Olha, e esse ar tem massa. Esse ar está sendo, como ele tem massa, a gravidade está puxando ele para baixo. Então a atmosfera está fazendo uma força em cima da superfície, ou em cima de nosso corpo. Se ela faz uma força em cima de uma área, nós teremos então uma pressão agindo em cima de nosso corpo, que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, olha, em torno da Terra há uma camada de gases denominada atmosfera. Ela é composta por uma mistura gasosa cujos principais componentes são o oxigênio e o nitrogênio. Aproximadamente 90% de todo o ar que envolve a Terra se encontra abaixo de
18 mil metros. Como o ar é formado por moléculas e essas têm massa, então o ar tem peso. Portanto, o ar exerce uma pressão sobre toda a superfície da Terra. Tal pressão é denominada de pressão atmosférica. A pressão atmosférica ao nível do mar é de aproximadamente 1,01 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Eu vou deixar para demonstrar isso na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou demonstrar aquele princípio de Stevens para chegar até aqui exatamente a pressão atmosférica. Você vai ver como se foi calculada a pressão atmosférica, tá? Como o homem conhece esse valor aqui. O importante você entender é que essa pressão ela vai afetar o resultado da pressão efetiva. Porque nós já vimos a pressão efetiva aí, né, um pouquinho antes. A pressão efetiva é a pressão no fundo de um recipiente, por exemplo, devido a uma coluna líquida. Mas olha, nós estamos calculando só a pressão da coluna líquida. Mas lá em cima, na superfície do líquido, existe uma pressão que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, se você somar a pressão atmosférica que está agindo em cima do líquido, mais a pressão efetiva devido à pressão da coluna líquida, nós teremos o que nós chamaremos de pressão absoluta. Então, a pressão no fundo do recipiente aqui, tá, ela é dada por μgh, né? Essa aí é a pressão relativa. Agora nós sabemos que aqui em cima do fluido vai agir uma pressão atmosférica. Então, se eu te pedir a pressão absoluta aqui no fundo vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Pressão atmosférica mais μgh. Então vai bastar você somar a pressão atmosférica quando eu pedir a pressão absoluta. Vamos ver como isso funciona num exercício de aprendizagem. Determine a pressão relativa e a pressão absoluta em um ponto situado 6 metros abaixo da superfície da água do mar, no local onde a aceleração da gravidade pode ser considerada 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade da água do mar é igual a 1,03 gramas por centímetro cúbico. Cuidado, nós vamos ter que transformar aqui, ó. E a pressão atmosférica, 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Então vamos à solução. Olha, eu tenho aí, né, o mergulhador, ele vai estar aí a 6 metros de profundidade. Para calcular a pressão relativa, vamos calcular a pressão relativa primeiro. Eu terei μgh. Então a pressão relativa vai ser, olha, o μ eu vou ter que transformar para o sistema internacional, 1,03 grama por centímetro cúbico, eu teria que multiplicar por 10 a 3. 1,03 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. Tá? Ele está a 6 metros, que já está no sistema internacional, e a gravidade vale 10. Vamos substituir isso então. Você vai ter pressão μ, 1,03 vezes 10 elevado a 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que é 6. Fazendo o cálculo, você terá que a pressão relativa vai ser igual a 6,18 vezes 10 elevado a 4 newton por metro quadrado. Tá? E a pressão absoluta? Será a pressão atmosférica mais essa pressão relativa que nós achamos aqui. Vamos substituir. A pressão atmosférica 10 elevado a 5. Então nós vamos ter, olha, que a pressão absoluta será igual a 10 elevado a 5 mais o valor do μgh que eu já calculei aqui, ó, 6,18 vezes 10 a 4. Bom, gente, você não pode somar aqui, né, 10 a 5 com 10 a 4. O que eu faço? Ou eu passo 10 a 5 virar 10 a 4, que seria 10 vezes 10 a 4, ou eu faço 6,18 virar aqui, olha, vezes 10 elevado a 5. Né? Para isso aqui virar 10 elevado a 5, eu vou ter que passar a vírgula para antes do 6 aqui. Né? Eu divido aqui por 10 para poder multiplicar aqui por 10. Tá? Então ficaria 0,618 vezes 10 elevado a 5. Vamos lá, olha. A pressão absoluta, então, vai ser 10 elevado a 5 mais 6,18 vezes 10 a 4. Repetir. Pressão absoluta, 10 elevado a 5 mais 0,618 vezes 10 elevado a 5. Tá? Passei isso aqui, ó, para 10 elevado a 5. Bom, como agora é 10 a 5 aqui, 10 a 5 aqui, ó, 1
10 a 5 mais 0,618 10 a 5 vai dar 1,618 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Esta é a pressão absoluta. É a pressão em cima do mergulhador aqui, tá? Bom, agora completei a aula, tá? Fica aí a lista de exercícios. Eu vou deixar alguns exercícios para você treinar e próxima aula a gente dá a sequência exatamente em pressão atmosférica.